Olá, tudo bem? Eu sou o Guilherme Montes, estamos aqui em mais uma parte, agora a terceira do nosso curso no Superia.cc sobre holding patrimonial. E aqui, nessa parte, nós vamos tratar especificamente das vantagens sucessórias da holding patrimonial, já tendo falado na segunda parte dos aspectos de criação e formação da holding patrimonial. O primeiro aspecto que eu quero tratar aqui é, evidentemente, aquela situação específica que os pais, ao constituírem a holding, eles acabam conferindo a ela esse patrimônio, né? Então, eles vão poder, especificamente, tratar, efetivar doações de cotas em favor dos seus sucessores, notadamente os seus filhos, se reservando o usufruto. Por que isso é uma figura muito interessante? Porque eu já posso, em vida, aqui digo o autor da herança, passar a propriedade sobre as cotas, que vão passar a ser dos meus sucessores, na proporção efetivamente que eu defini, não é? Mas eu posso me reservar o usufruto delas. Portanto, por exemplo, se a holding tiver um resultado, um lucro, e for distribuir, o usufrutuário, que vai ser o autor, o instituidor do bem da holding, vai poder se reservar essa participação. Então, é um jeito de continuar recebendo dividendos, lucros, participações na holding patrimonial, sem mais deter patrimonialmente a propriedade sobre as cotas. Isso é uma figura bastante importante, que acaba eliminando a necessidade de inventário em partilha, portanto. Não sei se vocês já haviam refletido sobre isso, mas se coloca uma regra específica que decorre da lei, que o usufruto se extingue no caso de morte do instituidor. E aí eu consolido a propriedade e também os direitos de usufruto nos sucessores já, não é? Bom, o outro ponto é exatamente a questão, o que eu estou mencionando aqui, são as vantagens, esses efetivos benefícios hereditários e sucessórios da constituição da holding patrimonial. Um outro ponto relevante, muito importante, é a possibilidade que essas doações que serão feitas pelos autores da herança, vamos dizer assim, o pai, a mãe, na medida que criam a holding, passam os bens para ela, eles podem doar as cotas, as participações para os seus sucessores com cláusulas de incomunicabilidade, impenhorabilidade e ainda inalienabilidade. Vejam, por que isso? Porque isso é uma forma dos pais ou os autores da herança proteger o patrimônio independentemente das condutas dos favorecidos, dos seus sucessores, seus filhos, por exemplo. Imagina que um filho tem um casamento mal sucedido. Se essa regra de incomunicabilidade não estiver clara, em alguma futura partilha, num procedimento de divórcio, fazimento do casamento, o cônjuge que nem mais está no âmbito familiar vai querer participar do patrimônio. Ou ainda eu posso ter uma situação de um filho que tem uma vida muito desregrada economicamente, que acaba perdendo todo o patrimônio, e essa conduta dele pode chegar no momento a atrapalhar o patrimônio familiar, inclusive dos outros. Então é uma forma dos instituidores sabedores de situações específicas a se precaverem e tentarem evitar problemas futuros, não é? De acordo com o regramento legal existente. Essas cláusulas, então, são muito importantes e devem ser bastante utilizadas. Um terceiro aspecto que eu gostaria de evocar aqui é exatamente que, vejam, na medida que os constituidores, digamos assim, da holding entregam os seus bens para que ela nasça para o direito, nos documentos constitutivos, como eu já mencionei na outra parte, a segunda que nós analisamos, vão regrar a forma pela qual a própria empresa, a holding, a sociedade vai ser administrada. Eu vou poder dizer quem vai fazer isso, quem está apto para fazer isso, qual é a regra de instituição, podem se guardar o direito deles próprios administrarem, ou poder escolher quem vai, colocar, por exemplo, prazos de administração, regras de afastamento, regras de eleição, de modo a evitar, inclusive, litígio nesse sentido com relação aos sucessores. Outro aspecto sucessório bastante relevante na holding patrimonial e tem ligação com questão tributária, como nós já falamos, evidentemente é um benefício da holding, essa menor incidência tributária, é exatamente a questão de que, na medida que o patrimônio agora é da pessoa jurídica da holding e o titular da herança
apenas detém, é proprietário ou é usufrutuário, se tiver já doado, as cotas dela, quando houver a passagem à morte desses autores da herança, o que vai acontecer é a sucessão, ou melhor, o alcance patrimonial dessas cotas, que agora são constantes do patrimônio deles. É como se eles tivessem trocado, não tem mais aqueles bens, mas agora tem as cotas daquela holding. Por que isso é relevante? Porque na apuração dos tributos que incidem causa-mortes, notadamente o ITCD, vai haver então uma avaliação do quinhão sucessório, levando em consideração o valor dessas cotas e o valor que efetivamente consta no balanço patrimonial da sociedade. E normalmente é um valor menor do que o valor de mercado dos próprios bens. Imagina que eu tenho uma situação de imóveis e que esses imóveis agora não são mais meus, mas da holding, na qual eu tenho cotas. Eu não mais tenho os imóveis em si, vão ser avaliados de acordo com uma situação de mercado, mas, efetivamente, as cotas de uma sociedade que detém esses bens. E, contabilmente, a forma de apurarmos isso é analisando no ativo da holding, dessa sociedade, qual o valor contábil que está contabilizado. Então, é por isso que é comum que ocorra uma menor incidência de ITCD. Aqui nesse ponto nós temos que ter algum cuidado, porque a legislação de vários estados do Brasil exige que se faça uma avaliação específica daqueles bens. Então, dependendo da situação, não vai se ter esse ganho fiscal que eu estou mencionando aqui. Tá bem? Bom, um outro aspecto muito importante aqui, que eu falo por último, mas não que seja menos importante, muito pelo contrário, é a possibilidade de evitar que sucessores não desejados pela família tenham acesso ao patrimônio sucedido. Não é? Por que isso? Porque pode acontecer numa questão de sucessão normal, digamos assim, através do processo de inventário, que um determinado marido de uma das sucessoras ou a esposa de um dos sucessores acabe tendo acesso porque tem meação ou participação ao patrimônio e fique numa situação de coparticipação ou de copropriedade com um herdeiro. E imagine se há algum problema de desentendimento, alguma falta de afinidade na gestão desse patrimônio, então é um problema sério. Aqui nós podemos regrar nos documentos constitutivos da holding que, caso ocorra essa situação, esse sucessor não bem quisto no ambiente da holding não vai participar enquanto cotista, mas sim as suas cotas, a sua participação vai ser liquidada de acordo com um valor contábil, um balanço patrimonial devidamente levantado nesse sentido e vai receber os seus haveres. Tá bem? E aqui também nós podemos ter aquela vantagem desses haveres serem menores do que o valor de mercado de determinado patrimônio. Por exemplo, ter tantos por cento de um imóvel em comparação com ter tantas cotas da holding. Tá bem? Isso é também uma vantagem bastante importante e é mais uma forma de prevenir situações litigiosas no futuro. Superado esses tópicos, que portanto, efetivamente, com relação às vantagens sucessórias da holding patrimonial, nessa terceira parte do nosso curso, nos preparamos então para a próxima parte, a quarta, que é exatamente uma parte que eu destaco a proteção patrimonial possível pela existência da holding patrimonial. Também é um benefício bastante importante e relevante que é necessário ser levado em consideração. Muito obrigado pela audiência até aqui e aguardo vocês no próximo vídeo.